Nação flamenguista, o Flamengo se preparando para enfrentar aí o Internacional, né? Jogo válido pela Libertadores. Se passar, o Flamengo vai estar nas quartas de final. A expectativa do torcedor flamenguista é a melhor possível, né? Uma grande atuação, um bom resultado e, consequentemente, a classificação. Eu acho que nesse momento aí, pessoal, é importante a classificação. Desempenho, eu acho que não conta muito se o time joga bem, se joga mal. O que vai importar no final é sua classificação. Se passar, mil maravilhas. A gente espera que passe, né? O Flamengo podendo ter algumas mudanças, né? A expectativa do torcedor é, quem sabe, Saul inicia o jogo como titular, Varela seja mantido, Bruno Henrique vai entrar no lugar de Pedro, isso aí é uma realidade. Tem a volta de Arrascaeta, que não jogou o último jogo pela Libertadores com o Flamengo vencendo de 1-0. Queira ou não queira, é uma vantagem. Queira ou não queira, o Internacional vai ter que ir para cima. Queira ou não queira, vai ter que dar espaço. Você sabe, esse time do Flamengo com espaço, sem sombra de dúvida, é muito perigoso, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. Crédito do vídeo, ESPN Brasil, link na descrição. Vamos acompanhar. O jogo de volta no gigante da Beira-Rio. Eu chamo, na verdade, tecnicamente... Aqui na nossa tela, aqui, ó, o gigantão. Você sabe que nas minhas fichas técnicas eu chamo de primeiro e segundo jogo. Porque isso de ida e volta é relativo, né? Como assim? Depende de onde você mora. Você tá indo, você tá voltando. Não tem esse negócio de ida e volta. Meu Deus. Pescou? Não é? Quer falar? Pro Flamengo, Só o pra jogo... perguntar se você pescou. Pro Flamengo, o jogo de ida não foi ida. Ele não foi para lugar nenhum. Foi ao Maracanã. É a casa dele. Eu chamo de primeiro e segundo jogo. É cada uma, viu, Mari? Ida e volta depende do seu referencial. E como ele é professor, eu não contesto. Só... Então você pode chamar o primeiro jogo de volta, então, dependendo de onde Não, você eu chamo estiver. de primeiro e segundo jogo. Não complica o que é simples, professor. E de volta depende de onde você está. Professor. Você está indo ou você está voltando. Primeira perna. Pode ser. Bom, então eu posso usar o verbo ir para Porto Alegre agora, para falar com o Caco da Mota? Agora pode, não estamos lá, então estamos indo. Caco da Mota, em Porto Alegre, para trazer informações do Internacional. Sempre bom falar com um amigo, mais uma vez. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Abel. Um abraço para você, o professor Celso, a Mari Pereira, Eugênio, o fã de esportes. Olha, vocês zicaram aqui o tempo porque ficaram falando de esquenta. Deu uma esfriada, 19 graus a temperatura, estava um céu bonito aqui. Mas o tempo tá bom, o clima certamente vai esquentar. O Internacional está apostando muito no calor do jogo mesmo. Ruas de fogo, 50 mil torcedores. Para tentar reverter esse resultado do primeiro jogo, jogo de ida ou de volta, o segundo jogo, como fala o professor, para o Internacional que precisa de mais da vitória, para pelo menos com um gol de diferença levar a decisão para os pênaltis e caso vença por 2 gols ou mais de diferença, aí sim se classifica direto para as quartas de final. O técnico Roger Machado estrategicamente poupou os titulares, foi muito criticado por isso, pelo resultado já decidido pelo Flamengo no final de semana no Campeonato Brasileiro, porque com 12 minutos de jogo já estava vencendo por 2-0, perdeu por 3-1. A tendência é que mantenha a mesma equipe, uma equipe que deu muito certo, principalmente no jogo contra o Bragantino no Campeonato Brasileiro e que no segundo tempo até acordou no Maracanã, mas não foi suficiente para tentar buscar o empate. Que tem no ataque Ricardo Matias e o seu grande organizador, um jogador que estava nessa equipe à época, que este Inter foi melhor na Libertadores, chegou até a semifinal eliminado por Fluminense, tendo como referência o camisa 10 Alan Patrick. Mas é um time diferente, com o Bruno Tabata, tem Alan Rodrigues também, um jogador que acrescentou demais ao meio-campo do Internacional. A expectativa é de que o Inter seja completamente diferente do Maracanã, onde jogou apenas para tentar buscar um resultado, talvez jogou pelo empate e acabou perdendo o jogo. Mas hoje, com toda essa mobilização, vai tentar ficar mais com a bola, uma pressão mais alta e, de certa forma, buscar o resultado que tanto precisa, com essa questão física mais apurada, porque poupou muitos jogadores diferentes do Flamengo, que está aí podendo ter novidades também para esse jogo. Mas quem tem mais informações a respeito do Flamengo, direto do Rio de Janeiro, é a Roberta Barroso. Bom dia, Roberta.
Tudo bem, Caco? Bom dia para você, amigos do 360, Abel, Mari, Eugênio, professor. Você falou aí do tempo em Porto Alegre. Aqui no Rio de Janeiro, na sombra, tem um ventinho gelado. Eu tô na praia, agora no sol já é momento de tirar o casaco. Mas hoje, corações a mil para essa partida. O Flamengo que venceu o jogo de ida por 1-0, joga pelo empate para conseguir essa classificação nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo que tem o retorno de Arrascaeta, que estava suspenso no primeiro jogo, já tinha voltado ali no final de semana, mas no primeiro jogo da Libertadores ficou fora e ele volta a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Danilo e De La Cruz também retornaram no último final de semana, recuperados de lesões. Os dois entraram no decorrer da partida. O De La Cruz, claro, vai começar no banco de reservas. Agora o Danilo deve ser titular, isso porque a probabilidade é do técnico Felipe Luiz poupar ali na zaga, já que o Léo Ortiz e o Léo Pereira vêm aí de uma sequência muito intensa. Essa zaga também tem sido uma zaga artilheira, jogadores chegando ali na frente no ataque. Agora, a dupla Saul, Jorginho e Saul, os dois entraram em campo, foram titulares juntos pela primeira vez no último jogo do Campeonato Brasileiro e deu tudo certo. O Felipe Luiz elogiou bastante o Saul, que jogou como volante, lembrando que essa vaga de titular é do Pulgar, mas ele está se recuperando de uma cirurgia no pé, então aí o Saul, contratação agora também nesse meio do ano, podendo fazer a diferença nessa partida de logo mais. Expectativa muito grande, o técnico Felipe Luiz disse que a função de volante é o coração da equipe e é isso, hoje os corações acelerados para essa partida, Abel. Legal. Roberta Barroso e Caco da Mota, enriquecendo aqui a nossa resenha desse Internacional e Flamengo. Que jogo, hein, professor? Que confronto. Que confronto. Mal os coraçõezinhos de quem acompanha futebol saem de uma terça-feira forte, agora a gente vai para uma quarta. E o Inter é aquela coisa que o Caco falou, é um outro Inter, né? É um outro Inter, até porque o Inter, do último confronto com o Flamengo, sai com um titular só e ainda deslocado do seu posicionamento comum, normal. Quem tem que mostrar o algo a mais é o Internacional. Não só por conta de correr atrás de um resultado, mas porque o Inter está devendo um futebol à altura de quem derrube o Flamengo. O Flamengo no seu modo natural, e tem muito jogador chegando, né? O Lino, são jogadores que parece que já chegaram e já entraram no esquema. Então, eu acho que o Inter hoje tem que fazer uma partida de superação das suas últimas atuações. Só assim ele conseguirá dobrar o Flamengo. Você viu o Caco dizendo, lembrando, né? O Internacional no Maracanã jogou ali pensando talvez no empate, acabou sofrendo a derrota. Agora hoje tem que jogar, pensar diferente desde o começo, não é, Eugênio? Mas, o Abel, a questão não é questão de pensar. A questão é de conseguir. Querer, o Inter quer jogar bola. Ele quis no Maracanã. Será? Quis. O que só se defende? Quis no Maracanã, só que ele não consegue. A intensidade que o Flamengo consegue aplicar no jogo, isso acontece normalmente mais no início do jogo, no segundo tempo cai um pouco, e isso a gente viu no Maracanã como foi, né? O primeiro tempo é avassalador do Flamengo, no segundo cai um pouco de produção e o Inter cresce e tenta equilibrar as ações. Eu acho que passa muito por isso. Enquanto o Flamengo tiver fôlego para impor o seu ritmo, ele é superior ao Inter, assim, tá posto. Tá posto. O Inter vai ter que trabalhar nas brechas. Nas brechas são falhas eventuais do Flamengo, no momento que o Flamengo que cai de produção física e tentar aproveitar isso daí. Não... O Galo conseguiu. Achas que o Galo pegou. O Galo pegou, subindo marcação. É uma questão, né, do quanto o Inter vai conseguir fazer isso ou não. É possível? É possível. Não está definido o duelo. O Flamengo continua sendo o favorito e vai caber ao Inter tentar explorar falhas eventuais do Flamengo. No todo do jogo, o Flamengo é superior. Já mostrou isso, ganhou os 2 jogos. O Inter botou o time em reserva. O Flamengo não tem nada a ver com isso no jogo do Campeonato Brasileiro. Foi uma vitória também acachapante no último domingo. Então, é o Inter tentar entender onde é possível furar um pouquinho essa superioridade do Flamengo. Posso fazer uma pergunta pro Caco? Claro. Tudo
Tudo bem, Caco? Bom dia. A gente acompanhou, né, grandíssimos momentos do Inter nessa temporada, pegando o Campeonato Gaúcho, o título de maneira ali sem perder jogo, emendando bom resultado em Libertadores, empatando com o Flamengo em estreia, enfim. E em vários momentos a gente viu esse Internacional muito bom com, entre aspas, esses 3 volantes, esses 3 homens de meio de campo. Pessoal, Campeonato Gaúcho não dá pra tirar de baixo pra ninguém, pessoal. Pelo amor de Deus, onde é que vocês vão botar na... Não, porque jogou bem o Campeonato Gaúcho. E o Campeonato Gaúcho, desde quando é referência? Desde quando o Campeonato Gaúcho, se você jogar bem, quer dizer que você vai jogar bem o resto da temporada? Aí, ok, jogou bem. Tinha quantos times no Campeonato Gaúcho? São 2 times e o Grêmio mal. Só tem o Internacional. Então não venha botar Campeonato Gaúcho de parâmetro pra nada, pessoal. Pelo amor de Deus. A gente apura é que o Flamengo tem uma recomposição um pouco lenta e o Inter é lento na transição. E ele ficou mais rápido e se espelhando um pouco no passado. Por mais que o Roger Machado não vai pensar num sistema parecido com o do Eduardo Cudê, mas ele tem hoje o Bruno Tabata, que é um canhoto pelo lado direito, muito parecido com como tinha Maurício. E agora com o Alan Rodrigues, que sai um pouco mais, parecido com o Arangues, o próprio Thiago Maia podendo comparar-se ao Johnny, tem a referência que é o Alan Patrick. Mas eu vejo que o principal, esse liga e desliga do Inter, que às vezes é muito bom e às vezes ele fica muito abaixo, depende da qualidade técnica de alguns jogadores que nessa hora decisiva tem que jogar mais. Eu me refiro principalmente ao Wesley, que foi um grande artilheiro o ano passado e esse ano não faz isso. O Bernabé, que decepcionou em jogos decisivos contra o Fluminense. Vocês estavam falando do Serna. O Serna deitou em cima do Bernabé nos jogos da Copa do Brasil. E também, principalmente, o Alan Patrick, o centro do jogo, o maestro do Internacional, que se está fisicamente mais forte hoje, com a força da torcida, pode fazer aquilo que justamente o Eugênio falou. O Internacional quer, mas às vezes ele não consegue. A primeira coisa é tentar ficar com a bola, independente do esquema, mas com Bruno Henrique vai ficar muito lento. A minha única dúvida é se o Ricardo Matias, acredito que é ele que começa o jogo, mas o fato do Borré ter feito um gol e o Borré tem uma movimentação de marcar mais alto o goleiro, a saída dos 2 zagueiros, Léo Ortiz e Léo Pereira, pode ser que pela experiência ele comece com o Borré e coloque o garoto depois. Mas eu não acredito nisso. É a única mudança assim, que eu imagino que possa acontecer no calor do jogo. Nesses dias é um garoto de 19 anos, mas tem grande potencial. O Caco e Borré e Matias, uma vez que precisa de gol, nem pensar, só durante o jogo ou quando a coisa não estiver dando certo, se é que ela não vai dar certo? Sim, inclusive Ener Valencia e Borré também. O Ener Valencia que não tem ido bem no Internacional, está passando por um momento muito difícil, ele já é o terceiro na hierarquia. Entra antes Borré, ou se não começar, Ricardo Matias, às vezes até outros atacantes de lados e depois o Ener Valencia. É difícil que isso aconteça de largada. Seria uma surpresa e o Inter acredito que daria a bola, até mesmo em contra-ataque, poderia ser mortal para o Flamengo começar com um time, tentar reter a bola dessa forma com 2 atacantes. Perde força no meio de campo, porque o duelo, o próprio Roger sabe disso, o coração do Inter também são os volantes do meio de campo, a exemplo do que falou o Felipe Luiz. Eu quero fazer uma pergunta para a Roberta lá no Rio de Janeiro, Roberta, porque ao final da vitória do Flamengo no jogo de ida, ou no primeiro jogo, como disse o professor, né? Ouvimos relatos de pessoas que estavam no Maracanã dizendo que a torcida do Internacional, apesar da derrota, fazia mais barulho, mostrava mais entusiasmo do que a torcida do Flamengo. Não sei se foi essa mesma a impressão ou o que se viu lá. Mas eu te pergunto agora, o que você percebe em relação ao coração, ao sentimento, ao otimismo ou à preocupação do torcedor rubro-negro com essa vantagem de 1-0, de jogar pelo empate no gigante do Beira-Rio? O torcedor do Flamengo está preocupado, imagina, do Inter. Olha, Bel, o otimismo é grande. Você falou aí desse último jogo. Eu estava bem pertinho da torcida do Internacional. De fato, eles aumentavam o volume a todo instante, mas a torcida do Flamengo, em maior número, tentava ali fazer aquele abafa e, claro, acabava conseguindo por conta do número de torcedores rubro-negros lá no Maracanã.
Maracanã, mas a do Internacional fez uma bonita festa na arquibancada, inclusive na recepção do time aqui no Rio de Janeiro. Mas tem muito otimismo da torcida rubro-negra, confiança, principalmente por ter feito resultado no jogo de ida, a vantagem ali é pequena, mas essa sequência de jogos aí contra o Internacional trouxe confiança para esse torcedor e muitos falando, seremos felizes. Claro que hoje é aquele dia de ansiedade, né, Abel? O torcedor acorda ansioso, mas confiante nessa classificação, lembrando até lá daquelas quartas do final de 2019, em que o Flamengo eliminou o Internacional. No primeiro jogo, o Bruno Henrique marcou lá naquelas quartas de final e dessa vez ele também balançou as redes, então o torcedor assim com grande expectativa para esse jogo, confiante que o Flamengo vai avançar, já ficou fora ali da Copa do Brasil, nesse momento até que teve a eliminação, muitas cobranças, apesar da Copa do Brasil não ser prioridade no Flamengo, mas agora aquela confiança, o Flamengo em busca do tetra da Libertadores, Abel. Show de bola. Podemos liberar Roberta e Caco? Alguém tem mais alguma dúvida? Nação, tá chegando a hora, né? O grande jogo aí, Flamengo Internacional. Sem sombra de dúvida, é um jogo onde o Flamengo já tem a vantagem, tem 1-0, né? É melhor você levar a vantagem para um jogo desse do que a derrota, né? Então, sem sombra de dúvida, a expectativa do torcedor flamenguista é a melhor possível, né? Eu sei que muitos, não pode comemorar, não pode... Pessoal, eu vi a parte da mídia dizendo aí, não porque o Flamengo, o torcedor tá preocupado. Preocupado deve estar o torcedor do Internacional, não, pessoal? Que perdeu o primeiro jogo, perdeu por 1-0 e precisa ganhar do Flamengo, né? Pelo Brasileirão perdeu também. Então, o Flamengo vai fazer seu jogo, pessoal. E a gente espera que Felipe Luiz, como é um cara inteligente, né? O Flamengo não precisa estar atacando todo tempo, ataca. Apesar de ter o DNA, né? Apesar da filosofia do Flamengo ser essa daí, né? Atacar, DNA pra cima. Mas eu acho que tem hora que tem que cadenciar, tem hora que tem que tocar a bola, tem hora que tem que tirar o desconforto da equipe adversária. O Flamengo eu acho que tem jogadores, pra mim, qualificados pra isso, né? Tem jogadores ali que, sem sombra de dúvida, é capaz de fazer isso. E o torcedor do Flamengo tá ansioso, é claro, pelo jogo, né? Na expectativa, né? Pra ver como é que o Flamengo vem, se vai vir com o Saúl, se vai vir com o Bruno Henrique, se vai vir com o Varela, né? Eu fico sempre batendo nessa tecla de Varela, que pra mim, ele tá muito à frente da parte física aí, em questão Emerson Royal, né? Então, pessoal, a expectativa, passar. A expectativa do torcedor do Flamengo é de passar, né? E a gente espera que passe, né? É claro, é jogo fácil? Não, fácil. Pessoal, é a oitava de final de uma Libertadores, contra uma grande equipe, que é o Internacional. Principalmente, quando eu digo grande, principalmente em questão de, como é que a gente possa dizer? De nome. Principalmente de nome, né? De tradição, né? Agora sim, sempre a mídia comete o mesmo erro. Internacional é favorito a X. Internacional vai disputar e vai ganhar a X. Internacional é o favorito a X. Aí quando vem os argumentos, por que você acha que o Internacional é favorito? Não, porque jogou muito bem o Campeonato Gaúcho. Argumento raso. Argumento raso, pessoal. Primeiro que o Internacional está com mais de 10 anos que não sabe o que é ganhar um título de importância. Segundo, você não pode colocar qualquer clube, preste atenção. Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Grêmio, qualquer um. Você não pode colocar um time favorito às principais competições do cenário do futebol sul-americano porque ele ganhou um campeonato estadual, não, pessoal. Não existe isso. Só na cabeça da mídia. Só na cabeça da mídia que quer, por fim da força, colocar um time como favorito. Porque, pra mim, o Internacional nunca foi favorito a ganhar nada. Pra mim, o Internacional nunca foi favorito a ganhar nada. Pode ganhar do Flamengo? Pode, mas não é favorito a ganhar a competição. Pode passar pelo Flamengo? Pode. Mas não é favorito a ganhar nada. Tem um bom time, treinador razoável, mas não tem time para ser campeão. Diferente do Flamengo, né, pessoal? O Flamengo hoje tem o melhor elenco das Américas, joga um bom futebol, tem um treinador promissor,
É diferente, né? E sempre tá ganhando títulos. O Flamengo sempre tá ganhando. Todo ano o Flamengo ganha um título. Uma raridade, inclusive, aconteceu, né? Foi em 2023, o Flamengo não ganhou nada. Mas é uma raridade, é uma exceção o Flamengo não conseguir ganhar nada, né? Mas a mídia não olha pra esse lado, né? A mídia não olha pra esse lado. Mas é isso, é esperar um bom jogo do Flamengo aí. Esperar que os jogadores estejam numa noite felizes, né? Consiga desenvolver um bom futebol. Que Felipe Luiz também esteja numa noite feliz. Suas escolhas, porque geralmente ele surpreende, né? Geralmente ele surpreende nas suas escalações. Que ele esteja numa noite feliz. Suas escolhas sejam as melhores possíveis. Que o Flamengo consiga fazer um grande jogo. E quem sabe aí mais uma vitória, né, pessoal? 3 vitórias consecutivas aí em cima do Internacional, né? 3 vitórias, né? A imprensa gaúcha destacando que pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, mas pra mim o Flamengo ainda é favorito, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião nos comentários, né? Peço aí quem não for inscrito, se inscreva no canal Mengão Malvadão e até a próxima, pessoal.